Você está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Amém, amém. Creio que sim, né? Porque estamos na casa de Deus, louvando, agradecendo esses 15 anos, né, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E é como o pastor Luciano falou, né? A Bíblia não diz que pode, mas também diz que não pode, né? Mas cremos e olhamos para frente, né, com expectativa e fé. Quem tem expectativa de dias melhores, diga eu tenho. Eu quero ministrar sobre isso. Expectativa versus realidade. Né? Nós precisamos olhar muito para isso. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Quem tem Bíblia, diga glória a Deus por isso. Você tem expectativa? Quem é solteiro aqui? Tem expectativa de casar? Dá um glória a Deus aí, aleluia. Né? Nós temos expectativa e nós precisamos aprender a lidar com as nossas expectativas. E eu creio que Deus quer falar com você sobre isso nessa noite e também, né, para essa casa, para a igreja, para nós como lideranças, pastores, sobre isso. Você achou Provérbios 4, 23? Diga amém. Queria que você orasse, falasse com Deus, porque Deus quer falar com você de uma forma personalizada, individualmente com você, nesses 15 anos de celebração, mas você está na casa de Deus, e eu amo a palavra de Deus que diz, um dia na casa de Deus vale mais do que 1000 lá fora. Se você está aqui nesse ambiente, uma palavra de Deus, né, que você absorve, que fala, né, um segredo do seu coração, pode mudar a sua vida, a sua história, sua vida financeira, sua casa, sua família, seus sonhos, seus projetos. Então nós precisamos estar com essa expectativa que Deus fala personal com cada um de nós. Você crê nisso? De uma forma personalizada, Ele quer falar com você. A Bíblia diz assim, em Provérbios 4, 23. De tudo que se deve guardar, guarde bem, diga assim, bem. Guarde bem o seu coração, porque deles procede as fontes da vida. Pai, nós te louvamos por essa noite, porque temos expectativa de grandes coisas que você vai fazer em nós e através de nós. E o Senhor nos atraiu para este lugar. E todos chegaram aqui e têm uma expectativa, Senhor, acima de tudo, de ouvir a sua voz, que o Senhor venha falar individualmente com cada um, ministrando, falando ao nosso coração. Eu sei, Senhor, que o Senhor morreu naquela cruz, para que nós possamos ter uma vida de propósito, uma vida de conquista. A Tua palavra diz, Jesus, que o Senhor veio para que nós possamos ter vida e vida em abundância, de frutificação, de crescimento. Deus, então, aquilo que está nos impedindo, Pai, de prosperar, de avançar, de crescer, revela-nos ao nosso coração. Fala de uma maneira personalizada a cada um de nós nessa noite. Nós estamos num ambiente onde o Senhor tem a liberdade de falar ao nosso coração. Que toda ação do inimigo, tudo aquilo que vem roubar, tirar, Deus, o Teu propósito da nossa vida nessa noite, que caia por terra e que nós possamos ter um coração sábio, ensinável, para ouvir a Sua voz. Eu oro em nome de Jesus, você crê, diga amém. Salomão está falando que uma coisa que nós precisamos guardar bem, Francis, né? Quantos aqui tem dinheiro guardado? Você não guarda de qualquer jeito, não é verdade? Você guarda bem, não é verdade? Às vezes até que a mulher não acha, não é verdade? Não é verdade, Francis? Né? Puxa, né? Então, mas Salomão está falando, você precisa guardar bem o seu coração, porque deles procede o fruto da vida, né? A essência da vida, né? A fonte da vida. Então, Salomão nos diz que devemos guardar o coração acima de tudo. Isto é de extrema importância quando se trata de expectativas. Não é verdade? Quantos têm expectativa para ainda esse ano? Não é? Cremos mais nisso, né? A Bíblia refere ao coração, né, de uma forma muito clara, mostrando como o centro, o âmago do nosso ser. A nossa personalidade, a nossa essência, a nossa identidade tem a ver com o nosso coração. E Salomão está falando, ó, é daí que sai a fonte da vida. Né? Se você quer macular um rio, você vai na fonte, você, né, contamina a fonte, você contamina todo o rio. Assim é a minha vida, a sua vida. Se o diabo magoar, ferir,
né, ou pessoas, situações, magoar o seu coração, ele vai, né, bloquear as fontes da vida, de uma vida de propósito. Então, nós precisamos entender o que são expectativas. Expectativas são motivações interiores e aspirações que nutrimos a cada dia. Não é verdade? Então, um dia a Érica estava lá no Alcance de Pinhais e ela nutria uma expectativa. Eu vou casar com um príncipe. Olha aí, ó, aconteceu. Não é verdade? Então, nós precisamos olhar para a nossa vida e entender o que você nutre para a sua vida. Qual a sua expectativa, né, quando você sair desse culto? Ou vocês, líderes, pastores dessa casa, qual a sua expectativa para os novos tempos? Para o novo começo, os novos começos desse... vamos entrar agora para um 16. Sair de debutante e agora nós vamos viver talvez uma maturidade ainda maior. Qual a sua expectativa? Expectativas são sentimentos sobre o que pode acontecer no futuro. Você tem expectativa para o seu futuro? Deus tem. Ele diz, eis que pensamentos têm a respeito de vós. Pensamentos de bem e nunca de mal. Como cristão, precisamos estar conectados, estarmos cientes dessas expectativas. E nós precisamos cuidar com dois fatores muito importantes sobre a expectativa. Pensa num cara sonhador, sou eu. Eu sonho, muitas vezes, acordado, não é porque comi uma feijoada, mas eu sonho. Eu amo ver pessoas prosperar. Eu tenho expectativa de vir nessa casa, ministrar uma palavra e voltar daqui a um ano, sua vida está melhor. Esse é nosso Deus. Deus quer isso para nós. Você crê nisso? E uma profecia que eu sempre falo é: Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Você tem expectativa de uma vida abundante? Amém? Você tem a expectativa que esse ano você vai fazer seu passaporte e vai para a Disney? Amém? Você crê nisso? Eu estou profetizando, irmão. Vem, Pastor, para mim é impossível. Nada é impossível para Deus. Amém? Então, nós vamos cuidar com dois fatores importantes. Expectativa que nós criamos, positiva ou negativa. Talvez, querido, você não está alcançando o que Deus tem para você, porque você tem expectativa negativa a seu respeito. Será que sou eu? Como Gideão, Como assim? Então nós precisamos entender mais e mais. E a segunda coisa que nós precisamos expectativa, que os outros colocam sobre nós. Não é verdade? Quantos aqui já se frustraram com pessoas? Porque colocou expectativas, não é verdade? Então nós precisamos também entender, eu creio que vocês vieram nessa noite ouvir, tomara que esse pastor não seja só bonito, mas fale, traga uma palavra de Deus, não é isso? Todos nós chegamos na casa de Deus, temos expectativa. Eu amo o ambiente profético, irmão. Você está num ambiente profético onde Deus quer falar com você. Então nós precisamos cuidar também com aquilo que as pessoas colocam sobre as nossas vidas. E como pastor, todos têm expectativa. Você como pai, os seus filhos olham para você e têm expectativa sobre a sua vida. A responsabilidade de você entender, de deixar um legado para a sua geração é muito importante. Então, as pessoas têm expectativa, você como liderança, com essa casa, as pessoas têm expectativa. E nós precisamos cuidar e entender que estamos à frente e muita gente está olhando para nós. Já parou para pensar nisso? No seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios. Quantas pessoas estão frustradas porque perderam a expectativa, porque erraram em algumas coisas. Expectativa frustrada pode gerar uma sequência perigosa. Expectativas frustradas podem gerar uma sequência perigosa. Desapontamento, raiva, mágoa, baixo autoestima e termina com amargura. Não é verdade? Por isso que Salomão está dizendo algo. Ei, guarde bem o seu coração. Porque muitas vezes nós não estamos vivendo aquilo que sonhamos, a expectativa, até que Deus tenha a nosso respeito, e nós precisamos cuidar sobre isso. O nosso coração. Então, eu quero falar sobre lidando com expectativa versus realidade.
E a primeira coisa que a gente precisa entender, e eu quero que você nutra isso nessa noite, saindo daqui realmente avivado, é saudável ter expectativa. Não é verdade? Quem aqui tem expectativa que o seu salário vai triplicar esse mês? Diga, eu quero. Né? Eu creio que, né, eu tenho expectativa que esse lugar vai ficar pequeno. Você crê nisso? É saudável ou não é? É fé, eu creio, eu tenho expectativa, né, de logo ver o France, né, no nível pastoral, a Érica, né, essa casa se multiplicando, crescendo mais e mais. É saudável, mas cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Porque às vezes a gente tem expectativas sobre pessoas. Né? Sobre a meu respeito, eu sempre falo, né, numa reunião com 50 pessoas, onde o pastor perguntou, fez uma pesquisa com 5 pessoas, eu estava, né, nessa equipe, né, desses aí, quem pode ser pastor? Né? E para mim a resposta foi, desses aí o único que não pode ser um pastor é o Milton. Já parou para pensar nisso? Talvez dentro da sua casa familiar, né, algumas pessoas colocaram expectativa sobre você. Então, nós precisamos aprender mais e mais. É natural e até necessário esperarmos coisas boas. Né? Traçamos planos, como por exemplo, 15 anos de alcance. Por que estamos aqui hoje? Porque alguém teve planos de começar uma igreja aqui. Né? E qual a expectativa? Vidas sendo alcançadas, famílias sendo abençoadas. Né? Tem pessoas, querido, por causa de alguém, tinha a expectativa de começar uma igreja hoje, né, há 15 anos atrás, que hoje estão na glória, na eternidade. Já parou para pensar sobre isso? Porque alguém teve uma expectativa boa, conectada ao coração de Deus, né? Então é necessário você ter expectativa, né, sobre a sua vida, sobre a sua jornada, sobre... Então quando eu venho aqui, eu sempre lembro do seu Orildo, que hoje está na glória de Deus. E a expectativa que eu tenho, que um dia eu vou encontrar ele. Não é verdade? Não é verdade? Né? E isso, querido, né? Então é muito bom, eu quero que você renove as suas expectativas sobre o que Deus tem para você. Né? O bom é inimigo do ótimo. Deus tem coisas melhores para você. Eu não sei porque eu falei, mas eu tenho certeza que Deus vai levar pessoas daqui para conhecer a Disney, Orlando, Estados Unidos. Amém? Eu profetizo sobre a sua vida. Toma posse, começa a fazer o passaporte. Pastor, não tem dinheiro. Vai surgir dinheiro na sua conta, vai sobrar, porque eu tenho expectativa que Deus é um Deus abençoador. Você crê nisso? Né? Cremos nisso, então é bom. Né? Então, nós traçamos planos para alcance daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos. Eu tenho expectativa, né, de ver isso aqui se multiplicando mais e mais. E Deus também. Não é verdade? Mas na nossa jornada, na nossa caminhada, diante de todas as expectativas, nós precisamos cuidar do nosso coração. Então, um fator importantíssimo na expectativa é flexibilidade. Flexibilidade. Não é verdade? Quantos nós almejamos algo, essa questão, né? E se a gente não tem flexibilidade, não é, França? Nós vamos se frustrar. Então, nós precisamos aprender a lidar também com a nossa expectativa. E um fator importante é ser flexível. Né? Tanto para lá, puxa, eu tinha uma expectativa que esse ano eu ia ganhar 100 mil reais. Mas, cara, eu fui flexível. Deus me deu 120 mil reais. É bom ou não é? Mas se fosse 80, você ia ficar com o coração amargurado? Não. Então nós precisamos cuidar. Muitas vezes a gente tem expectativa de pessoas, situações e questões, e às vezes ela não vai suprir todas as nossas expectativas. O que a gente tem que fazer? Guardar um coração. Às vezes as pessoas estão em fase de crescimento, de experiência, essa questão. Nossa, eu fui comer na casa do cara lá, achei que ia ter picanha, tinha vina com arroz. Né? Então, muitas vezes eu falo para as pessoas, gente, eu não vim na tua casa por causa da comida, eu vim por causa da companhia. Mas eu quero dizer que eu gostei mais da comida do que da companhia. Às vezes eu brinco assim, né? A expectativa, que muitas vezes a gente tem, então diga assim, tem expectativa, mas um fator importante é ser flexível. Às vezes, querido, as pessoas não vão suprir todas as nossas expectativas. Não é verdade? Então, muitas vezes a gente precisa cuidar do nosso coração. Como? Sendo flexível. Né? Andar uma milha a mais, Francis. Né? Ter mais paciência, essa questão. Porque, né, às vezes, querido, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Então guarda teu coração. Quem não aprende a se adaptar às mudanças e imprevisto, né, sofre muito mais. Nós precisamos aprender a lidar com mudanças e imprevistos que acontecem na nossa jornada, na nossa caminhada, né? Eu sempre tinha expectativa, né, que o Valdomiro e a Shirley sempre iam estar aqui, né? Mas Deus tem a sua forma de agir, sua maneira de agir. São homens de Deus que eu respeito. E que nós precisamos, muitas vezes, ser flexível. Deus tem também seus planos. E os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. Então, se você não for flexível em certas situações e questões, você vai se magoar. Você vai se ferir. Você vai ferir a sua fonte, né, que é o seu coração. E você não vai prosperar naquilo que Deus tem para a sua vida. Então, um fator importante, querido, é saudável ter, né, expectativa. Mas nós precisamos aprender, em certo momento da nossa vida, a ser flexível. Dentro da nossa casa, no nosso casamento, na nossa família, não é verdade? Então, olhe para a sua vida e entenda isso. Eu quero dar um exemplo do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, verso 12. A Bíblia diz assim: não que eu já tenha, Filipenses 3,12, não que eu já tenha recebido isto, ou já tenha obtido a perfeição. Qual é a expectativa de ter uma perfeição? Na sua área, na sua profissão. Cara, eu quero cada dia mais ministrar, ser mais, né, perfeito, né, no conhecimento da palavra, na ministração da palavra, dessa questão, né, o técnico de som, eu quero que ele tenha expectativa de a cada dia melhorar mais. Não é verdade? Então, né, não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição. Paulo está falando de uma expectativa de buscar a perfeição. Pensa numa coisa que a gente precisa ter, uma expectativa. Cara, eu quero ser um pai, né, perfeito. Você crê que pode? Com a ajuda do Espírito Santo você pode. Não é verdade? Puxa, que igreja excelente, né? Como nós podemos ver a perfeição no louvor, na palavra, no volts, né? No voluntariado. Né? Deus está falando, Paulo está falando, eu procuro, né? Não que eu já alcancei, mas eu tenho a expectativa de alcançar isso. Você crê nisso? Né? E talvez você está acomodado, né, na sua profissão. Né? Eu quero ser perfeito em algumas áreas da nossa vida. Então Paulo está falando isso. Mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado. Paulo, né, busca isso. Por Cristo Jesus. Irmão, quanto a mim, olha o que Paulo fala. Eu não sei você, eu não sei a sua situação. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Talvez Paulo está falando de sentimentos, de frustrações, de decepções. Não é verdade? E uma coisa eu faço, eu preciso esquecer algumas coisas. Algum sentimento, algumas mágoas, algumas questões, né? Eu não sou perfeito, eu não posso exigir perfeição das pessoas também. Mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Uma expectativa que nós vamos ser premiados pela graça e pelo favor de Deus, pela bondade de Deus, pela fidelidade de Deus. Então tenha expectativa de um prêmio que Deus quer te dar. Como igreja, né? Como pastor, como líder, né? Como empresário, essa questão. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que estão diante de mim. Eu olho para esse novo ano que se inicia na Alcance Piraquara, né, com uma expectativa que estão diante de mim. Com fé e expectativa, que isso é só o começo. Diga para o seu irmão, ei, Alcance Piraquara é só o começo, Deus tem muito mais. E eu quero fazer parte dessa história, amém? Então, né, avançando para que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Talvez, irmão, nessa noite, você precisa esquecer, deixar algumas coisas para trás e viver o novo que Deus tem. Eu não sei, durante 15 anos, quantos anos você está aqui, mas Paulo fala, quanto a mim, eu quero falar algo para vocês. Eu vou esquecer de algumas coisas que ficou para trás. E eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Você crê nisso, querido? Deus quer te dar. Amém? Deus vai te dar. Então, cuidado com as frustrações, principalmente com pessoas. Se nós perguntarmos aqui, você já se frustrou com pessoas?
Com certeza. Né? E Paulo está falando sobre isso, nós vamos cuidar do nosso coração. Então, Hebreus capítulo 12, verso 14, diz assim: procura viver em paz com todos. Isso aqui, querido, é a palavra de Deus. Procure viver em paz com algumas pessoas? Não, com todos. Né? Busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação. Aonde que surge raiz de amargura? Coração. E Salomão está falando sobre tudo que você tem que fazer. Cuide bem do seu coração. Né? Que nenhuma raiz de amargura, né, cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação. E por meio dela, muitos sejam contaminados. Né? Como eu falei, se você quer macular um rio, você, né, contamina a fonte. Se você quer macular a sua vida, a sua jornada, o seu ministério, né, o diabo vai fazer tudo para ferir seu coração, suas expectativas. Então, né, cuide para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu seu direito de primogenitura. Por um prato de comida, ele perdeu sua expectativa de uma herança em dobro. Então nós precisamos cuidar do nosso coração. Procure viver em paz com todo. O texto não diz, busque ser feliz com todos. E às vezes a gente acha, querido, que a gente, né, vai ser feliz com todo mundo. Não é isso. Paulo está falando, né, o escritor de Hebreus está falando, procure viver em paz com todos. Ele não está falando apenas para você ser feliz, né, com todos. Na realidade, na verdade, não são as pessoas que nos fazem felizes. Nós que esperamos muito delas. São expectativas erradas, que às vezes as pessoas não vão corresponder. Agora, irmão, uma coisa eu quero, e eu cuido, eu zelo por isso. Eu quero ter paz com todo mundo. Eu não quero ficar ferido com o seu coração, magoado com você, por isso, por aquilo, por sentimento. E às vezes, né, eu tinha uma expectativa a seu respeito. Mas o que eu quero ter com você é paz. Eu não quero que o diabo fique, né, colocando algo no meu coração. Ah, que vontade de matar o Leandro. Ah, que vontade de matar a Dai. Não, eu quero ter paz. Você já entendeu isso, querido? Você tem paz com todo mundo? Você precisa buscar. Procure a paz com todos. Isso é o nosso problema. Muitas vezes a gente tem expectativa, mas não estamos em paz com as pessoas. Temos mágoa, ressentimento. Então, nós precisamos cuidar com a expectativa que a gente coloca sobre pessoas. Mas eu quero ter paz. Irmão, eu quero ter paz. Eu já tive expectativa, até com os pastores, meu pastor Luciano, às vezes, puxa, né? Mas eu quero ter paz. Porque a paz, querido, né, é determinante para uma vida, para uma caminhada bem-sucedida. Então, às vezes você dá mais importância a quem te feriu do que a 100 pessoas que sempre te apoiaram. Não é verdade? Às vezes um erro, uma falha, e às vezes não foi nem falha, foi uma leitura errada, uma expectativa errada, e nós estamos magoados, feridos, e não vamos viver. O teu pai, talvez, você está ferido, magoado, com uma expectativa. Né? Um dia uma pessoa falou, né, depois de anos, pastor, eu estou brabo com você. Irmão, acho que levou 10 anos para ele falar isso para mim. Sério? 10 anos você ficou? Por que você não me falou, cara? E quando eu fiquei sabendo, né, ele procurou uma pessoa, falou, eu falei, cara, chama ele para conversar. Jamais eu imaginei que eu tinha te magoado. Já parou para pensar, querido? As pessoas às vezes fazem uma leitura e não tem paz, tem mágoa no coração. Você não vai viver uma vida de propósito se você não guardar seu coração. Você está entendendo? Diga amém. Serão anos abençoados, mas nós precisamos guardar nosso coração. A nossa alma é extremamente vulnerável. Não é verdade? Então o nosso íntimo, a nossa alma, o nosso coração, a fonte, a gente se magoa por qualquer coisa, né? Então nós precisamos entender, a expectativa distorcida gera arrogância, orgulho, teimosia espiritual. Quantas pessoas, querido,
né, que estão vivendo uma teimosia espiritual. Ah, não, Deus falou. Será que Deus falou? As pessoas saem da igreja magoadas, feridas, essa questão, né, porque tinham expectativas. E gerou um desconforto no seu coração. E nós precisamos entender isso, querido. Quem está entendendo, diga amém. É muito importante, é natural, é realmente necessário ter expectativa. Mas como está o seu coração? Como está o seu relacionamento? Né? Procure ter a paz com todos. Então, olha o que a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 18, verso 22. Então, Elias disse ao povo. Presta atenção nisso. Elias, 1 Reis 18, 22, não sei se estão projetando, está lá. Né? Então a Bíblia diz, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Olha a expectativa que ele tinha a seu respeito. Eu sou o único. Eu sou o único. Mas olha a resposta de Deus, olha a realidade. Né? Verso 1 Reis 19, 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Expectativa errada. Que Elias tinha. Eu sou o único que está sendo magoado, ferido. Eu sou o único que está passando por isso. Eu sou o único nessa situação. Mas Deus falou assim, ei, tem mais 7.000, Elias. Não é a única igreja perfeita aqui em Piraquara. Tem muitas igrejas boas aqui em Piraquara. Você crê nisso? Então, muitas vezes a gente se acha essa questão, né? E Deus quer falar para você, querido, não é só você que se frustrou. Não é só você que se decepcionou. Você não é perfeito. Tem mais 7.000 que não se dobraram. Então, muitas vezes a gente quer se comparar. Não, eu sou perfeito, eu sou isso, eu nunca feri ninguém. Eu nunca... Será? Será? Então, nós precisamos entender mais e mais. Então, uma reflexão. Será que o teu coração não está endurecido? Você se achando que você é o certo e todo mundo está errado? Será que o orgulho, a teimosia, a falta de arrependimento não bateu à sua porta? Há quanto tempo você não se aquebranta, não chora pelos seus pecados, não, ou talvez não se arrepende pelos seus pecados? Porque muitas vezes a gente tem a olhar para as pessoas, mas será que o problema não sou eu? Será que eu não coloquei expectativa errada sobre pessoas? Né? Mas eu sou... Não, não é só você, irmão. Tem mais pessoas fazendo coisas boas. Você sabe que tem coisas na sua vida que precisa melhorar? Você sabia disso? Que você precisa melhorar? Uma expectativa a respeito de algumas mudanças que você tem que fazer? Tenha expectativa, mas cuide do coração. Cuide do seu coração. Hebreus capítulo 12, 14. Procure viver em paz com todos e busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Então, primeiro tópico. Irmão, é muito bom ter expectativa. Você precisa, né, almejar, sonhar. A Bíblia diz, quem almeja o episcopado, ser um pastor, excelente coisa, almeja. Né? Mas ele cita uma lista de cuidados que você tem que ser. Irrepreensível, marido de uma só mulher, e essa questão, e ali vai. Então nós precisamos mais e mais. Agora, é saudável, irmão, sonhar, ter expectativa, almejar coisas maiores, mas o que você tem que fazer é coração. Cuide do seu coração. Amém? Segunda coisa, nós precisamos de expectativa, mas nós precisamos da graça de Deus. A graça de Deus, querido. Né? Algumas pessoas falam assim, puxa, como que o que está acontecendo nas Alcance, né? O que tem feito na Alcance Pinhais, Piraquara, eu posso dizer uma coisa para você. O que é isso? Graça de Deus. Irmão, sabe por que você está aqui? Você é um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus. E sabe por que Deus, né, te alcançou para você ser um milagre, Franci? Porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um propósito na sua vida, Jéssica. Você é um milagre. Você tinha tudo para dar errado. Tudo. Mas sabe por que você está aqui? Porque você é um milagre e Deus tem um propósito na sua vida. Você crê nessa palavra? Então tenha expectativa. Né? Tenha expectativa daquilo que Deus tem para você. Nós precisamos entender. Nós somos salvos pela
graça. Então, Hebreus capítulo 12, 15. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação no meio deles. Muitos sejam contaminados, inclusive eu. Se eu me afastar da graça, eu não vou viver a expectativa, as coisas que Deus tem para mim. Então, é pela graça. É saudável ter expectativa, mas eu não posso me afastar da graça de Deus. Você crê nisso? É pela graça que essa igreja vai frutificar, crescer. A graça me ensina a ser um cristão mais flexível. É ou não é, Francis? Quantas vezes eu tive vontade de matar o Francis? Sério, irmão? De dar um soco no nariz dele. Mas pela graça ele está vivo. Não é verdade, Érica? Tem hora que a gente tem que ter graça, não é verdade? Brincadeira, mas respeito a unção que está sobre. Irmão, foi um presente de Deus para o Alcance Piraquara, Francis e Érica. É ou não é? Então, mas eu já tive vontade de dar um soco no nariz dele. Mas, pela graça, ele está aqui hoje. Você já parou para pensar o poder da graça, irmão? Você já parou para pensar nisso? Você é um milagre de Deus. Você foi alcançado pela graça de Deus. Então, a expectativa tem a ver com a graça. Eu sou mais flexível, mas eu sou mais amoroso por causa da graça. Porque eu sei o que a graça fez na minha vida. Não é, Dai? Não é verdade? Não é, Leandro? Se não fosse a graça, você estava encalhado até hoje, desgraçado. Mas pela graça, Ele te alcançou. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Irmão, eu sinto uma unção profética nessa noite, neste lugar. Uma expectativa que a unção, a manifestação da graça de Deus, o favor de Deus está sobre este lugar. Você crê nisso? Graça, pela graça, ver a ministração do louvor, a adoração. Irmão, eu fico imaginando como é que eles conseguem tocar aquelas teclas, bater com aqueles pauzinhos e sair tanta unção. Que é isso? É graça. Você tem expectativa de um louvor, que a glória desça neste lugar? Nunca se afaste da graça de Deus. Nunca se afaste da graça de Deus. Você quer ser um técnico melhor? Você quer ser um músico melhor? Você quer ser um voluntário melhor? Entenda a graça de Deus sobre a sua vida. Sobre a sua casa, sobre a sua família. Paulo está falando, eu prossigo para essa perfeição. Não que eu já seja perfeito, mas eu prossigo para esse alvo, esquecendo-me das coisas. Como que eu vou esquecer de mágoa, ressentimento? Pela graça. Por tudo que aconteceu. A Viviane, quando eu saí de casa, você tem convicção dessa palavra? Tenho. Deus falou comigo no sábado. Geralmente sábado eu fico na igreja, em jejum, oração, preparando. Mas eu tinha certeza que eu tinha que ministrar essa palavra aqui hoje. Porque a graça de Deus está sendo liberada sobre este lugar. É pela graça, Eu preciso ser capacitado pela graça, pelo favor de Deus. Então, Tito 2, verso 11 diz assim, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a... Inclusive eu, diga assim, inclusive eu. O todos é você. É pela graça que você está aqui. Irmão, se não fosse a graça de Deus, onde você estaria? França, onde você estaria? Amizade, relacionamento. Quando o Francis chegou em Pinhais, irmão, olha a bênção que é o Francis hoje. O Verildo falou, esse menino vai casar com a minha filha. O Verildo, o homem de Deus, ele olhou assim. As pessoas falavam assim, não, o Francis, a Érica é muita areia para o caminhãozinho do Francis. Você sabe por que você casou? Pela graça de Deus. A graça te alcançou. Não é? O que Deus fez na vida dele. Para mim é um exemplo da graça de Deus. O que Deus fez na vida do Francis e vai fazer. Irmão, olhe para mim. Tenha muita expectativa daquilo que Deus vai fazer. Amém? Quebre algumas frustrações do passado, decepção, questão, e viva o novo de Deus para a vida de vocês. Nova estação, novo tempo, Então, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação, ela nos educa para que, renegadas de impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Flexível.
Em algumas áreas, situações, questões, não é ferro e fogo. Né? Eu vejo tantas pessoas, líderes, pastores, sendo, né, inflexíveis com algumas coisas, com pessoas. Cara, deixa o teu passado no passado e tenha a expectativa que coisas novas Deus quer fazer na sua vida. Nessa casa, na jornada, mas fulano, beltrano, sabe, você vive do passado. Quem gosta de passado é museu. Então diga assim, eu não sou museu. Muito pelo contrário. Eu sou lindo. Amém? Então, né, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, né, dedicado à prática das boas obras. Você crê nisso? É pela graça, irmão, que nós vamos, né, deixar a frustração para lá, deixar as questões para lá, expectativa frustrada, né, e entender, é pela graça que nós estamos vivendo o que Deus tem para nós. Você tem expectativa de ir para a Disney? Não tenho dinheiro, mas é pela graça de Deus, aleluia, amém? Eu creio que vocês vão. Não sei porquê, mas né, se é um sonho, coloque essa expectativa, Deus vai trazer recursos. Imagine a alegria desse menino. Né? Eu que não tinha criança, me esbaldei na Disney, né? Então eu não sei porquê estou falando isso, mas tem algo que Deus quer fazer com você. Amém? Eu vou orar com vocês amanhã, para depois para a liberação unção. Eu preciso me apropriar da graça para executar tudo aquilo que Deus me pede. Tudo. Tudo, para estar no púlpito, para subir, né, para ministrar, para fazer tudo, você depende da graça de Deus. Então tenha expectativa, mas não se esqueça que é pela graça. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém? Então mais e mais. Então, como eu falei, querido, não, o único desse aí, ó, o único que não pode ser pastor é o Milton. Com certeza eles olhavam para mim, esse cara vai ser um modelo, não vai ser pastor, né? Mas, expectativas erradas. Né? Mas se eu deixo isso afetar meu coração, não é verdade? Então muitas vezes, querido, é pela graça. E eu vou dizer uma coisa para você, querido. Quando aquela pessoa olhou para mim e falou isso, eu não vou dizer que ela estava louca. Porque, cara, eu sou improvável. Então é pela graça. Pastor, será que eu vou conseguir? Será que eu posso? Será que eu posso chegar lá? Muitas vezes eu tenho... Entenda, a graça vai te levar, vai te educar a você ser uma pessoa realmente nas mãos de Deus. Você crê nisso? Então muitas vezes a gente depende de pessoas, fulano, beltrano. Isso é nosso problema. Achando que as pessoas vão trazer felicidade. Não, é a graça de Deus que vai te fazer feliz. É a graça de Deus que vai te fazer feliz. E eu estou falando demais, eu não sei até que hora que vai. Mas a vitória não vem apenas, né, do nosso esforço, mas do amor, da graça e do perdão de Deus. Não é só do meu esforço. Precisamos se esforçar sim, precisamos ter essa expectativa, nessa questão, mas entenda, querido, é pelo amor de Deus, é pela graça de Deus e é pelo perdão que nós estamos aqui. Se não fosse o perdão de Deus, aonde estaríamos nós hoje? Não é verdade isso? Aonde você estaria hoje se não fosse o perdão de Deus? Estamos aqui pela graça. Não se afaste da graça de Deus. Lembre-se, você precisa estar conectado a uma igreja fiel à palavra. Irmão, eu tenho convicção na minha vida. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não é na fase de pastor, eu sei que isso inclui hoje também. Mas 80% das bênçãos que Deus fez na minha vida foi através da igreja. Agora, você já se frustrou dentro da igreja, Milton? Já. Com pessoas, com líderes, já. Mas jamais eu vou me afastar de uma igreja que fala a palavra de Deus. Que prega a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus. Que realmente uma igreja fiel à palavra. E muitas vezes eu falo para Deus, Deus, eu quero servir, eu quero amar. E se no púlpito, Senhor, eu não estou sendo útil para o teu reino, eu quero servir em outro lugar. Mas eu nunca vou deixar de servir, porque eu fui alcançado pela graça de Deus. Então você precisa entender que a graça flui através da igreja, dos relacionamentos das pessoas. Como eu vou perdoar fulano que me feriu? Pô, mas é um crente. Pela graça. É pela graça. Não é verdade? Não é pela carne, não é pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções. É pela graça. Quando Jesus subiu e falou assim, Pai, perdoa porque eles não
Graça de Deus. Favor de Deus sobre a minha vida. Então, nós precisamos entender que a graça flui através dos relacionamentos. Cuide, né? Uma igreja que ame pessoas não por aquilo que ela tem, mas por aquilo que elas são. Nós precisamos cuidar com os falsos púlpitos. Nós precisamos entender isso, né? Amar as pessoas por aquilo que elas são, não por aquilo que elas têm. Pensa numa coisa que eu cuido, irmão. Quero te amar. Eu amo, irmão. Eu amo. Né? O Francis me conhece. Eu amo ver pessoas prosperar. O sonho que eu tenho para mim, eu tenho para você. Sabe? De querer ver você na Disney, resolver seu sonho. Né? Então, por você. Não é por aquilo que você tem. Amar as pessoas por aquilo que você é. Não por aquilo que você tem. Nossa, o cara é assim, essa questão. Não, querido. Né? Então, nós precisamos ter uma igreja que ame as pessoas por aquilo que elas são. Eu lembro quando o Francis chegou na igreja, né? Amado, foi amado, e o amor que ele tem. Esse cara tinha um Uno, botava 15, 12 discípulos dentro do Uno. Era ou não era? Né? Porque ele amava a pessoa. Amava as pessoas. Pensa num cara que ama as pessoas. Então nós vamos entender, né? Ame as pessoas não por aquilo que elas têm, mas por aquilo que elas são. Que cuida de vida, de coração e de família. Uma coisa que nós precisamos cuidar do coração. Uma cela que te põe no caminho da fé. Você sabe por que eu sou pastor hoje? Porque eu frequentei uma célula. Você sabe por que eu estou num púlpito hoje? Pensa num cara tímido. Pensa num cara, falar em público para mim, querido. Diz que tem uma pesquisa aí que as pessoas têm mais medo de falar em público do que morrer. Quem aqui tem medo de morrer? Hã? Né? A maioria tem medo de morrer. Você não levantou a mão, mas você tem medo de morrer. Né? Não vem com essa. Né? Mas tem gente que tem mais medo de falar em público do que morrer. Né? Mas uma célula, querido, Deus foi me capacitando, me ensinando, me tirando medo, a timidez. Onde eu estou hoje, querido? Amanhã estou indo para Lima, no Peru. Então nós precisamos entender, né, o que Deus pode fazer na nossa vida. Né? É a graça de Deus, é o favor de Deus. Tenha a expectativa, mas não se prive da graça de Deus. Entenda isso, conecte isso. Coloque na sua agenda, coloque na sua Bíblia. Né? Eu tenho essa expectativa, mas eu preciso da graça. Eu vou para a Disney, mas eu preciso da graça. Amém? Né? Então, para concluir, terceira coisa, expectativa, é necessário perseverança. Não é verdade? Por que chegamos até aqui? Né? Talvez um momento de pensar em desistir. Irmão, essa igreja quase fechou na pandemia. Por que ela está aqui? Porque nós perseveramos. Nós perseveramos. Então, quais são as suas expectativas? Você precisa ter esperança, perseverança. Você precisa entender mais e mais. Expectativa e perseverança estão intimamente relacionadas. Caminham junto. Quanto aqui tem expectativa? Que a sua conta bancária vai duplicar. Perseverança, trabalhar. Não vai ficar em casa dormindo, senão não vai acontecer nada. Não é verdade? Perseverar, levantar cedo, trabalhar, cuidar da cela. Eu tenho uma expectativa de um ministério. Né? Às vezes as pessoas falam para mim assim, cara, eu tenho expectativa de um ministério. Por onde começa? Começa pelo pouco. Esse dia eu chamei um jovem veio conversar comigo, né, querendo casar, e pensa numa menina que ele está querendo casar. Eu falei, peraí, irmão. Não, pastor, eu estou fazendo teologia. O quê? Você é formado em alguma coisa, essa questão? Não. Pare de teologia e vai fazer uma faculdade. Você está pensando coisas erradas. Você já acha que vai casar e já vai viver um ministério? Não é verdade? Tem que perseverar, irmão. Tem que lutar, começar. Né? Quem nasce grande é monstro. Comece pequeno. Pela graça de Deus, você vai alcançar coisas grandes e extraordinárias. Né? Eu falo para as pessoas, pastor, eu quero uma casa, uma questão assim. Irmão, vai ver. Vai lá, dá uma olhada. Não, o pastor Wellington, né? Puxa, pastor, eu tenho um apartamento, essa questão, mas eu não tenho entrada. Vai lá. Persevere, vai lá, busque, corra atrás. Mas eu não... Vai, cara. Vai lá, faz uma proposta. Irmão, comprou apartamento sem entrada. Então, muitas vezes a gente desiste fácil das coisas. Tem expectativa, as coisas, as lutas. Surgirão, a Bíblia de Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, você também vai vencer.
Então, irmão, eu quero que você entenda uma coisa, perseverança. Né? A expectativa está aí, mas eu tenho que perseverar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que caminhar, eu tenho que ser fiel. Irmão, um dia eu vou chegar no céu e perguntar para o administrador do Volts do céu, quantos cultos eu faltei na minha vida? Eu era caminhoneiro, irmão. Caminhoneiro. Saía sábado, sexta-noite de Porto Alegre, meia-noite, 1h da manhã. Eu tinha que chegar em Blumenau antes do almoço para mim não ficar preso no final de semana lá. Para descarregar o caminhão, que era pouca coisa, rapidinho, em meia hora eu fazia isso. Mas eu tinha que chegar antes do meio-dia. Tocava a noite inteira, viajava, né, sexta, madrugada inteira para chegar sábado em Blumenau, descarregar o caminhão, Curitiba. Chegava em casa à tarde, logo depois do almoço, dormia um sono, culto de jovem. Domingo de manhã, escola bíblica. Domingo à noite, culto. Perseverança me levou para este lugar. Aonde você quer chegar? Quais são as suas expectativas? Perseverança, persevere, lute, trabalhe. Né? Nós precisamos entender isso mais. Eu tenho um sonho, tenho um projeto para essa casa, mas eu preciso perseverar. Perseverança, né? Mesmo em meia crise, quem confia em Deus tem segurança. Quem confia em Deus tem segurança. Minha expectativa está conectada com a palavra de Deus, com as promessas de Deus. Ezequiel 36, 26 diz assim: eu darei um coração novo e porei dentro de você um espírito novo. Tirarei de você um coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei dentro de você o meu espírito e farei com que você ande nos meus estatutos, guarde e observe os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu lhe dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Aleluia, você crê nisso? Eu quero servir esse Deus. Versos 29 e 30. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Farei vir trigo e multiplicarei. Não trarei fome sobre vocês. Multiplicarei o fruto das árvores e as colheitas do campo, para que vocês nunca mais passem vergonha entre as nações por causa de fome. Você crê nisso, querido? Quem confia em Deus tem o pão de cada dia. Quem vive, querido, a palavra de Deus, tem provisão. Na casa do Pai tem pão com fartura. A casa de Deus, a igreja de Deus, a igreja que você pertence, você precisa honrar, precisa servir. 80% da expectativa que você tem vem através da igreja. Você crê nisso? Eu creio, irmão. Eu vivo isso. Fui empresário, eu sei o que é que a igreja me abençoou como empresário. Não é verdade, Cristian? Você não estaria aqui, não estaria, né, neste nível se não fosse a igreja do Senhor Jesus. Ame a igreja, sirva a igreja. Entenda o poder da igreja. Vamos se frustrar. Eu já me frustrei dentro da igreja. Já me decepcionei dentro da igreja. Mas eu não perco a minha expectativa que a igreja é do Senhor Jesus. Casa de Deus. Então nós celebramos 15 anos, né? Mas Deus tem muito mais. Então, perseverança não depende de motivação, mas de disciplina e constância. Disciplina, constância. Às vezes não tenho vontade de ir para a igreja, mas eu vou ter disciplina, constância em nome de Jesus. Nós precisamos cuidar da perseverança. Exemplo de Esaú, Hebreus 12, 16 diz assim: cuide para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Mas olhe para mim, quantas pessoas que poderiam estar neste lugar, prosperando, frutificando, mas vendeu a bênção da casa de Deus por um prato de lentilha, por um prato de comida lá fora, por uma música mundana, por um baile, por o capeta do Satanás que está lá fora. Não é verdade? O que você vai vender? Sabe, irmão, eu tinha um amigo que ele falava para mim assim: não, você não vai arrumar namorada na igreja. Você tem que sair para o mundo. Sai, Satanás. Você precisa entender quem são seus amigos. Expectativa, querido, né, em quem você está andando. Então, nós precisamos entender mais e mais sobre isso. A Bíblia diz assim, né, Gênesis 25, 29. Jacó tinha feito um ensopado, enquanto Esaú, exausto, veio do campo. Ele disse: por favor, me deixe comer um pouco dessa comida vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom.
Jacó respondeu, primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou morrendo de fome, o que me vale o direito de primogenitura? Muitas vezes, irmão, nossa expectativa está nas coisas erradas. Vou morrer mesmo? Não adianta, vou para o mundo, vou fazer as coisas, né? E sai da presença de Deus. Estou na igreja, estou fazendo as coisas certas, e as coisas não mudam, as coisas não acontecem. Irmão, quantas vezes eu estava na igreja, né, preocupado com as coisas que eu tinha que fazer, pagar a conta na segunda-feira. Mas eu nunca deixei de sair da casa de Deus. Então, muitas vezes a gente precisa entender, querido, perseverança. Quando priorizamos o imediatismo, trocamos bênçãos eternas por satisfação passageira. Tinha um amigo que falava, não, você tem que ir para o mundo, você tem que procurar. Na igreja não tem menina bonita. Olha quantas meninas bonitas aqui, solteira, né, que você está aí. Né, abra teu olho que você vai enxergar do seu lado a beleza que Deus tem para você. Amém? Né, nós vamos entender isso mais e mais. Então, nós precisamos cuidar e entender da nossa expectativa. Suas expectativas e suas realidades. O que você tem feito? Né? Se você não mudar, querido, as coisas não vão mudar. E eu quero encerrar com o texto, queria chamar a equipe de louvor. Primeira Coríntios, capítulo 9, verso 24, diz assim. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Paulo está falando, né, de uma competição, de corrida, de um atletismo. Né? Todos correm, mas só um leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhe o prêmio. Paulo está falando, ei, você precisa correr, você precisa ter expectativa, né? Mas de uma maneira que você vai ganhar esse prêmio. Que você vai viver essa expectativa. Né? Todo atleta em tudo se domina. Aquele para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, incorruptível. Irmão, o que Deus está proporcionando para nós é incorruptível. É eterno. Vale a pena. Vale a pena perseverar, lutar. Né? Você está correndo por coisas passageiras, como Esaú vendeu o seu direito de uma herança dobrada, de uma bênção dobrada, por um prato de lentilha. Quais são as suas expectativas na sua jornada, na sua caminhada? E se eu um dia ouvisse o conselho daquele meu amigo, não, na igreja você não... Será que eu estaria aqui hoje? Será que você, querido, continuando com um relacionamento mundano, você vai viver o que Deus tem para você? Você vai alcançar as promessas de Deus para a sua vida? A sua expectativa e a sua realidade. Como você vai viver, né, a sua caminhada? Então, nós, porém, incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Sua expectativa precisa ter uma meta. Qual é a meta que você tem? Qual o propósito que você tem? Não, eu vou para os Estados Unidos. Quando? Esse é o nosso problema, irmão. Eu vou para os Estados Unidos, Cara, você já fez o passaporte? Não, pastor. Você nunca vai. Você tem que ter meta. Esse ano eu vou guardar dinheiro, vou fazer o passaporte. Esse ano eu vou comprar um carro, vou comprar uma casa. Quando? Né? Como eu falei, cara, eu vou botar uma data. Não existe, querido. Eu falo... Eu fui orar, fui em Telêmaco Borba, e as pessoas pegam no meu pé, que eu sou, né, sempre falo isso. Um jovem chegou para mim, pastor, olhe por nós somos noivo. Não, nós estamos namorando. Quanto tempo? 3 anos. Eu falei, o quê? Você tem data? Eu falei, não, pastor, então não vou orar. Não tem propósito. Mas, entendeu, irmão? No primeiro dia, primeiro dia que eu saí com a Vivi, primeiro dia, não foi no segundo, no terceiro, não, primeiro dia. Nós vamos namorar para casar dentro do padrão de Deus. Eu não vou brincar com coisa tão séria. Não tinha condição nenhuma, querido. Coloquei data, meta. Nós vamos casar daqui a 1 ano. 1 ano. Eu sabia que ela era mulher de Deus para mim. Eu fiz 5 pedidos para Deus. Os 5 Deus mostrou que era a Viviane. Por que eu vou esperar? Mas eu não tinha condições. Coloquei uma data, uma meta. E Deus começou a abrir a porta. Você tem uma meta? Coloca para Deus. O final do ano, eu vou fazer meu passaporte.
Eu vou guardar R$10, R$20, R$30, porque isso vai ser para a expectativa que eu tenho. Quem está entendendo, diga amém. Então Paulo está falando, eu corro não sem meta. Assim corro também eu, não sem meta. E sim luto, não com desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outro, não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo está falando algo aqui que eu queria que você prestasse atenção. Está falando de as pessoas que correm para um prêmio, essa questão, e lutam. Está falando de uma competição. Mas nós, dentro da igreja, eu quero falar para vocês do louvor. Nós não estamos aqui para competir entre si. Sabe qual que é a nossa luta? A nossa competição tem que ser contra a nossa carne. Eu luto, eu esmurro o meu corpo para não ser desqualificado. Esmurro o meu corpo, o meu coração, para não deixar entrar mágoa, ressentimento, essa questão. Eu luto não sem meta. Né? Mas eu não compito com você, não estou competindo com você, eu estou lutando contra a minha carne, para viver a minha expectativa em Deus. Então nós não estamos aqui dentro de uma igreja, ministério de louvor, pastoral, diaconato, né? Essa questão competir. Nós não estamos aqui competindo com ninguém, nós estamos competindo contra a nossa carne, contra o pecado. Eu não quero pecar contra você, Leandro. Eu não quero pecar contra você, Leus. Eu não quero pecar contra você, Christian. Porque eu quero guardar o meu coração. Porque se eu guardar o meu coração, aí procede todas as fontes da vida. Então a nossa luta não é contra fulano, beltrano. Nós precisamos esmurrar o meu corpo para eu não ser desqualificado como um cristão de verdade. Como um homem de Deus de verdade. Eu não estou competindo com o Luciano, com o Marciano, com o Beltrano, com o tecladista, com o baixista, né, com a voz que é mais bonita, essa questão. Eu luto contra a minha carne para não ser desqualificado. Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem palavras sobre a sua vida. Você não está competindo com fulano, com o Beltrano. Lute contra a carne e viva no Espírito, que Deus vai te levar a viver as promessas de Deus para a sua vida. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Eu te abençoo com a expectativa que está no seu coração. Deus é fiel. Eu não te trouxe aqui para ser um fracassado. Eu te cerquei com um muro de fogo contra a investida de Satanás. A acusação do diabo contra a sua vida, que você não pode, que você não consegue. Você é meu filho amado, e em ti eu libero a mesma unção, está sobre a minha vida, está sobre você. Lute, 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 tenha expectativa. Lute contra a sua carne para não ser desqualificado, porque a unção já está sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, filho? Eu te abençoo em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Eu queria que você ficasse de pé. Diga para o seu irmão assim, pode deixar acesa, querido. Eu não estou competindo contra você. Eu estou competindo contra a minha carne. Eu não quero deixar ressentimento, mágoa no meu coração. Porque esse ano, ainda essa casa vai provar do melhor de Deus. Você recebe essa palavra? Você tem expectativa de coisas maiores, de grandes coisas? Se você quer receber uma oração sobre isso que Deus falou com você, eu nem sei de que forma eu vou fazer o apelo. Mas se você entende que você tem que fazer um propósito com Deus, talvez você estava aqui e parou de sonhar. Não, é impossível, pastor. Talvez você vai ter que tomar uma posição. Namoro impuro, nunca mais. Pornografia, nunca mais. Eu esmurro o meu corpo para não ser desqualificado naquilo que eu estou vivendo. Eu vou viver uma nova história em nome de Jesus. Eu vou lutar contra a minha carne, contra o meu pecado. Não é contra fulano, beltrano. E talvez a palavra é, apóstolo Paulo, eu ainda não sou perfeito. Mas eu vou fazer uma coisa. Vou deixar as coisas que para trás ficam. Eu vou seguir para o alvo, para o prêmio que Deus tem para a minha vida. Você recebe essa palavra? Sai do seu lugar e vem aqui para frente. Se você quer fazer um voto com Deus, um propósito com Deus, se o Espírito Santo falou com você, você precisa tomar algumas decisões, ouvir a voz de Deus, eu quero orar por você. Pode vir, pode vir. Falando com Deus. Deus, eu estou aqui, essa é a minha expectativa. Esse é meu sonho. Eu quero alinhar esse sonho com a Tua palavra, Senhor. Eu quero deixar sentimentos, mágoas, ressentimento para fora. Pode vir, pode vir. Coisas lindas Deus tem para vocês.
Parece que vocês brilhavam ali quando eu estava pregando. Eu não conheço vocês, mas eu sei que Deus tem promessas para a vida de vocês. Tem expectativa. Você tem um coração muito bom. Tem ou não tem? Pensa no coração. Deus se alegra com você. E Deus vai realizar os desejos que estão no seu coração. Se o teu coração está alinhado à palavra de Deus, Deus vai realizar os sonhos que estão no seu coração. E pensa numa mulher, numa família feliz, que vai estar sendo gerada dentro desse coração. Eu te abençoo em cada. Pastores, líderes, vamos a orar. Você sente orar para as pessoas, Franci? Eu sei que você tem palavras proféticas para ser liberado. Abençoa, Pai, que família bendita, abençoada, uma geração Meu
obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. 15 anos que o Senhor tem cuidado de nós. Nós somos tão gratos, porque vemos a sua mão, vemos o que o Senhor tem feito em nós. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Certamente essa semente foi plantada em cada coração aqui, e eu oro em nome de Jesus, que essa semente no qual nós temos falado, ela é sempre boa, sempre perfeita, que ela possa encontrar uma terra fértil, e eu proíbo o inimigo de roubar essa semente sobre cada coração aqui. Você crê nisso? Amém? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Aleluia! A melhor que você puder, porque por Ele, dele para Ele são todas as coisas. A Ti, Jesus, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Recebe. Aleluia, 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 aleluia. Amém? Glória a Deus. Pastor Milton, que palavra abençoada. Creio que Deus conectou ontem, né? Uma palavra sobre sonhos hoje, né? Falando aos nossos corações sobre expectativas. Quem foi abençoado aqui nos 2 dias, amém? Glória a Deus. E a minha pergunta é: o que você vai fazer com aquilo que Deus colocou hoje no seu esse final de semana, né, no seu coração, amém? Então, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Nós essa semana voltamos, né, do nosso recesso das células. Então, nessa semana nós já temos célula, amém? Glória a Deus. Aleluia. Quem estava com saudade das células? Amém? Glória a Deus. Essa semana nós temos células, então, né? Se você não frequenta ainda nenhuma célula, nos procure depois ali no final do culto. Tenho certeza que nós vamos encontrar uma célula perfeita para a sua vida, amém? Glória a Deus. Vamos encerrar. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Te louvamos, Pai, pela vida do pastor Milton, da pastora Viviane, pelo Alcance Pinhais, Senhor, essa casa, ó Deus, que tem abençoado demais as nossas vidas, Senhor. Somos gratos, Senhor, porque a mão do Senhor tem nos amparado também com igrejas irmãs, Pai. Obrigado porque nós temos visto a mão do Senhor, Deus, cuidando de nós em cada momento, Senhor. Abençoa cada um aqui, Deus, dá uma semana abençoada, prospera, Senhor. Oh, Deus, que essa palavra venha de encontro às nossas necessidades, aquilo que precisamos ouvir, Senhor, não aquilo que queremos, e tudo que foi dito, Pai, nesse final de semana possa se realizar, Pai, transformar o nosso coração. Eu oro em nome de Jesus, que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém. Eu creio, amém? Não se esqueça, irmãos, nós temos a nossa cantina ali para o retiro dos jovens, então você, né, pode depois passar ali, comprar um cachorro quente, um bolo, ser abençoado, amém?